Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21º. Haverá falsos cristos e falsos profetas, pelo expositor Marques, do Centro Espírita Amor a Cristo. Do nosso Mestre Jesus envolvam nossos corações. Eu sou o Marques, pertenço ao grupo do Centro Espírita Amor a Cristo, lá de Paciência, e estamos aqui hoje para estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Os Evangelhos contêm um código moral universal, sem distinção de culto, constituindo uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida. Quando nós falamos de estudo em que abrangemos os falsos cristos e os falsos profetas, precisamos entender o que vem a ser o Cristo e o que vem a ser o profeta. O Cristo é aquele que recebe a missão, é um ungido. Então, ele, durante todo o seu período de existência, ele atingiu a evolução que o fez ser merecedor de receber a missão, né? E poder dirigir, poder ser responsável por dirigir aquilo que está sob sua responsabilidade. E os profetas é aquele que serve de intermediário para instruir o homem e para revelar aquilo que está oculto. Então, a função do profeta é ser intermediário e instruir ao homem. Então, ser intermediário quer dizer, o profeta ele recebe para passar. E o Cristo, ele possui para dar, para dirigir. Quando a gente vai falar sobre o capítulo 21, sobre haverá falsos cristos e falsos profetas, nós precisamos dar um pulinho, um pouquinho no capítulo anterior, que fala sobre os trabalhadores da última hora. E quando a gente se refere aos trabalhadores da última hora, né, antecedendo este capítulo 21, ele vem trazer como alerta aos espíritas a sua missão. Nos mostra a responsabilidade de colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos. Porque ao longo do tempo, a profecia e a predição se tornaram sinônimos. Então relacionamos com aquele que tem o dom de adivinhar o futuro. Então o profeta ficou como se fosse aquele que tem o dom de adivinhar o futuro. Quando na realidade a missão do profeta é uma outra muito mais profunda. Porque ele vem nos passar um conhecimento para que nós tenhamos a condição de caminhar com mais segurança e a par daquilo que nos está sendo revelado, que a gente está aprendendo para poder colocar em prática. E no capítulo 20, quando se fala sobre os trabalhadores da última hora, ele nos chama a atenção da missão dos espíritas, já que somos os trabalhadores da última hora e temos uma missão de fazer com que as coisas procurem caminhar dentro daquilo para o qual nós fomos instruídos, para o qual nós recebemos toda uma instrução dentro das orientações doutrinárias que nos chegaram.
Então, quando a gente vai no capítulo 21, falando sobre falsos cristos e falsos profetas, e vem a colocação de Lucas, né? Falando que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore conhece-se pelo seu próprio fruto. Isso está mostrando para nós que os homens, né, de bem, aqueles que estão trabalhando de maneira a beneficiar toda a humanidade, a fazer o seu trabalho de acordo com as necessidades que todos nós temos, esses estão mostrando para nós coisas boas. Mas aqueles que vêm de uma maneira ou outra nos trazendo informações que não são as mais adequadas, criando a confusão, criando problemas, esses são aqueles que estão nos trazendo os maus frutos. Então nós estamos sendo alertados lá no capítulo 20 que nós temos uma missão de quê? De fazer com que o nosso conhecimento seja colocado em nossas ações e saibamos distinguir aqueles que nos trazem informações que são boas daqueles que nos trazem informações que de alguma maneira vão prejudicar a nós, vão prejudicar a toda a humanidade que está à nossa volta. Por isso que a missão, né, que recebemos é uma missão de quê? De mostrar para aqueles que estão nos orientando, para aqueles que estão seguindo nossas orientações, que os procedimentos precisam ser os melhores que estão ao nosso alcance. E alertando para que não deixemos que a influência que nos chega possa fazer com que as nossas ações sejam ações que venham a trazer o mal-estar e o prejuízo àqueles que estão à nossa volta. Então, a partir do momento que a responsabilidade adquirida através do conhecimento que nos foi dado, ela nos mostra uma missão, nós precisamos, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, prestar atenção na missão dos profetas. Porque, de alguma maneira, a profecia ela vai trazer para nós uma orientação que, dependendo da informação que nos chegue, é tirar aquele véu que dentro de nossa ignorância não conseguimos perceber até então. Então, para que não tenhamos o dissabor de passar informações falsas, nós precisamos analisar as informações que nos chegam. Quando nós falamos de profeta, nós não estamos presos à colocação de predição de futuro. O profeta ele não está adivinhando, ele está trazendo uma informação que existe, que chegou ao seu conhecimento e que nós ainda não a temos. Por isso que ele nos traz através de quê? Através dos ensinamentos que eles ministram para todos nós. Agora, aquele que faz adivinhação, ele está utilizando a predição para se beneficiar. Com isso, muitos de nós acabam seguindo espíritos que nos chegam trazendo informações que não são verdadeiras. Verdadeiras, sim, como adivinhações. Grupos que fazem com que as suas ideias sejam as ideias disseminadas
e não as informações que deveriam estar chegando. Com isso, nos dando a possibilidade de cometer uma série de enganos. Então, os falsos profetas, eles vão, de alguma maneira, realizar coisas, né, que vão deslumbrar os nossos sentidos. Porque isso é que eles vão procurar fazer. São os prodígios que nós chamamos e que muitos religiosos entendem como aquilo que está fora das leis da natureza, que foi concedido a determinadas pessoas realizar. Quando estudamos a doutrina espírita, nós sabemos muito bem que não existe prodígios na natureza. O que existe são as criações através da preocupação do aprendizado, da preocupação de mostrar, dentro do conhecimento que possuímos, aquilo que é mais de acordo com cada momento que estamos passando. Então, quando ficamos deslumbrados com colocações em que muitas vezes acreditamos a existência de verdadeiros milagres, nós podemos transmitir informações que não são verdadeiras, fazendo com que nos transformemos em quê? Em falsos profetas. Porque nós estamos deixando passar aquilo que não é verdadeiro para aqueles que acreditam na posição que nós estamos no momento. Todos nós que estamos em posição de passar conhecimento, todos nós que estamos em posição de influenciar de alguma maneira alguém, precisamos ter muito cuidado com aquilo que estamos passando para não deixarmos que as informações que transitam por nós sejam informações eivadas de orgulho, de egoísmo, de posturas inadequadas para aqueles que querem transmitir o conhecimento que possuem, o conhecimento que eles chegam. E nas instruções dos Espíritos, nós vemos que eles nos mostram a preocupação com a própria colocação do Cristo quando diz: não vades, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Aí não vades, ao contrário, tendo-vos em guarda, porquanto numerosos são os falsos profetas. Então, quando alguém diz para nós que tem uma pessoa em algum local fazendo prodígios, criando coisas absurdas, nós precisamos nos recatar e prestar bem atenção, porque podem ser os falsos profetas que estão utilizando do conhecimento próprio, aquele conhecimento adquirido, e gerando à sua volta informações que não são verdadeiras. Para isso, nós estamos estudando, colocando em prática a característica que precisamos seguir do verdadeiro profeta. Porque aquele que transmite a informação verdadeira, ele não se preocupa de provar que aquela informação é verdadeira, porque ela vai se mostrar verdadeira ao longo do tempo. Então, o verdadeiro profeta, ele não se diz enviado do Cristo, ele não se diz conhecedor das leis, todas as leis da natureza. Ele não se diz enviado para resolver o problema da humanidade. Nós vamos descobri-los através das suas ações, através dos seus atos. E eles são sempre adivinhados e não feitos através de recomendação.
precisamos prestar bastante atenção nisso, porque o capítulo 21 nos alerta que haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós, sabedores, que devemos procurar ser, de que cristos são aqueles que evoluíram e que têm hoje em suas mãos a condição de direção, a condição de ungido, quer dizer, aquele que nos traz aquilo que é dele, que ele possui, porque ele adquiriu através do seu próprio esforço, através do trabalho ao longo do tempo. Então os cristos, eles possuem, é deles, a informação que eles trazem, a postura que eles têm, a direção pertence a eles. São aqueles que nós chamamos de donos da posição, donos daquilo que fazem. Os profetas, não. Os profetas são enviados. Então, os profetas, eles trazem uma informação que receberam para passar. Então, eles fazem uma, vamos dizer assim, uma função de médium de Deus. Ele traz a informação real, informação que vem para beneficiar toda a humanidade e procura fazer com que essa informação chegue àqueles que somos nós. Então esses são os profetas. O Cristo não. O Cristo, ele dirige, ele é dono daquilo que ele possui. Porque ele possui, é dele. E nós somos aqueles que recebemos a informação e procuramos passar de alguma maneira a informação recebida, prestando bastante atenção para refutarmos 9 mentiras e aceitarmos somente uma verdade, como nos fez a colocação de Kardec. Que a gente rejeite aquilo que nós não compreendemos, aquilo que está fora do nosso alcance de análise, mas que não passemos informações falsas, porque as informações falsas passadas, elas depois teremos muitas dificuldades de poder corrigir os erros que são advindos da nossa falta de cuidado com relação ao fato. Então, possamos todos nós, aprendendo com o Evangelho segundo o Espiritismo, tomarmos bastante cuidado com aqueles que estão à nossa volta, nos trazendo as informações, nos trazendo o conhecimento que dizem possuir. E alertar a todos nós também com relação aos falsos profetas que chegam muitas vezes para nós da erraticidade. Então, como existem aqueles à nossa volta que, de uma maneira ou outra, procuram nos trazer a sua informação do jeito que entendem, do jeito que querem, do jeito que enxergam melhor para eles. Existem também aqueles falsos profetas da erraticidade, que são aqueles que estão espíritos no mundo ainda espiritual, possuidores de conhecimento, espíritos orgulhosos, que muitas vezes aparentam caridades, semeiam a desunião, retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando sistemas absurdos. E nós, principalmente aqueles que somos médiuns, e fazemos com que as relações com o mundo espiritual sejam muito intensas, acabamos nos envolvendo por esses espíritos, porque nos agradam, porque nos trazem aquilo que queremos ver,
nos dizem aquilo que queremos ouvir, fazendo com que acabemos transmitindo informações não verdadeiras. Quando se transmite uma informação que não é verdadeira, a informação é uma informação falsa. Quando estamos envolvidos, que não conseguimos perceber o grau de comprometimento das informações que estamos passando. E acreditamos piamente naqueles espíritos que estão nos trazendo essa informação. Porque envolvidos que fomos, não temos o discernimento necessário para perceber a diferença entre o verdadeiro e o falso, entre o que é bom e o que não está sendo bom. E o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são as fontes que nos permitem a ligação com o mundo espiritual, com aqueles que têm a capacidade de inteligência, mas possuem esse egoísmo, esse orgulho igual a gente, então nós acabamos nos relacionando muito bem e fazendo com que as nossas informações sejam o retrato daquilo que não é verdadeiro. Então os falsos profetas da erraticidade estão pululando ao nosso derredor. E quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão que todos sabem o número, eu esqueço constantemente, que fala sobre a nossa influência recebida dos espíritos e que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, se são eles que muitas vezes nos dirigem, nós estamos constantemente envolvidos pelos irmãos da espiritualidade. Se esses irmãos, eles nos trazem, né, aqueles sistemas que são os sistemas criados por eles para nos agradar, para gerar aqueles que vão segui-lo achando ser bom aquele tipo de informação que chega. Acabamos gerando uma série de adeptos à nossa volta, cuja responsabilidade passa a ser nossa também, porque nós estamos aqui no corpo físico. E aqueles que estão juntos de nós, acreditando que a nossa postura de espíritas é a postura correta, acreditam naquilo que nós trazemos como informações, acabam fazendo de suas vidas enganos que podem trazer mazelas muito graves para aqueles que convivem com eles. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os alertas que recebemos, porque a doutrina espírita é uma doutrina de conscientização. Precisamos nos tornar conscientes das ações que estamos praticando. Se as nossas ações não são as mais adequadas, elas vão gerar consequências que não são as melhores também. E isso pode fazer com que influenciemos muitos à nossa volta, de maneira que o nosso comprometimento seja um comprometimento muito grave. Quando a gente olha para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que houve uma preocupação dos nossos orientadores espirituais quando Kardec estava trazendo à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Houve uma preocupação de o orientador ir lá no Velho Testamento trazer uma colocação de Jeremias, que Jeremias, já no Velho Testamento,
estava nos comunicando a existência dos falsos profetas, desses que enganam os corações e dizendo que devemos ter cuidados com isso. Então nós vemos que os ensinamentos do Cristo nos dão a base para termos cuidado em nossas ações, para distinguirmos a árvore boa da árvore má, quando ele nos traz a informação de que uma árvore boa dá bons frutos e uma árvore má só pode dar maus frutos. E quando o nosso irmão, o orientador espiritual, se preocupou de ir lá no Velho Testamento e trazer para nós e colocar no Evangelho segundo o Espiritismo essa colocação, né, do Jeremias, falando sobre os falsos profetas. Quer dizer, nos alertando de que sempre existiram. Sempre existiram aqueles que trouxeram informações não verdadeiras e que nós seguimos em função da nossa pouca observação, da nossa ignorância, de sermos iludidos e traídos pelo nosso egoísmo, pelo orgulho que ainda habita dentro de cada um de nós. Então vamos prestar bastante atenção nesse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a existência de falsos cristos e falsos profetas. E ele se refere numa afirmação categórica, falando: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então não disse que poderia haver. Está nos dizendo que vai existir. Vai existir, vão existir essas categorias de falsos cristos e falsos profetas, que cabe a nós, que estamos recebendo a orientação da doutrina espírita e que fomos alertados no capítulo 20 do próprio Evangelho, com relação à missão dos espíritos, de que a nossa missão é resguardar aquilo que é de melhor em nosso mundo de conhecimento. Alertando que o espírita recebeu uma informação que precisava para saber distinguir aquilo que é bom daquilo que não é bom. Porque como podemos analisar a qualidade das informações se nós não temos o conhecimento adequado? Então nós espíritas temos dentro das obras que nos foram trazidas do Pentateuco, que foi codificado por nosso querido irmão Allan Kardec, que foi orientado pelo grupo de espíritos orientadores preocupados com a humanidade, recebendo ordem direta do Cristo para nos instruir. Então nós temos uma fonte de conhecimento que muito poucas pessoas possuem. Então a nossa responsabilidade é muito grande, porque cabe a nós fazermos a distinção das informações que nos chegam. Nós não podemos acreditar em tudo que vem. Não podemos deixar passar tudo que está à nossa volta. Nós precisamos analisar se o fruto é bom ou se o fruto não é bom. E aqueles que estão à nossa volta,
que nos trazem informações boas, eles precisam ser observados em suas ações. Porque quando é que a gente sabe que uma árvore é boa? Ela dá bons frutos. Quando é que nós sabemos que a informação que nos chega é uma informação boa? Pelo procedimento daqueles que estão nos trazendo as informações. Porque aquele que traz informação boa e age de maneira diferente, nós precisamos desconfiar. Aquilo que se fala precisa ser igual àquilo que se faz. Os nossos procedimentos precisam retratar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós informamos. Precisamos ser verdadeiros na informação e nos procedimentos. Então, que possamos observar os ensinamentos que nos chegam. Observar esse capítulo do Evangelho com muita atenção. Porque estamos sendo alertados que haverá falsos cristos e falsos profetas. Então nós estamos sendo alertados. Se haverá, significa que nós temos que estar alertas. Não creia que tudo que venha seja de Deus. Observe. Cabe a cada um de nós essa observação. E essa é uma responsabilidade nossa. Que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, muitas vezes, não nos deixa a atenção adequada. Esperamos ter conseguido passar algum pouquinho da informação, que ainda é muito pouco em nós, mas que a gente prima por trazer aquilo que vai nos fazer bem. Então, que possamos estudar a doutrina dos Espíritos. Olhar as obras básicas, elas são fundamentais. Existem as obras que são complementares. Vamos observar o Gabriel Delano, né? Vamos observar as obras que o Chico traz para cada um de nós. Vamos observar aqueles que estão no movimento espírita trazendo informação. Ver como elas estão chegando e qual é o procedimento daqueles que nos trazem essas informações. Vamos ser mais conscientes de nossas próprias ações. Só assim teremos condição de um dia poder falar: procurei ser um trabalhador da última hora. Eu espero que tenha cumprido um pouco daquilo que me foi pedido, pois ainda sou cheio de falhas, mas eu pretendo ser melhor a cada dia. E muito obrigado pela atenção de todos. Convidamos a todos para assistirem a nossa próxima palestra, dia 29 de março, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22º, Não Separeis o que Deus uniu, pelo expositor Vitor Velasco, do Centro Espírita Chico Xavier. Aguardamos vocês!